Meu nome é Ricardo Mesquita, eu sou fotógrafo e psicanalista. Não sei bem essa ordem, psicanalista e fotógrafo às vezes. E eu tenho 32 anos, sou daqui de Natal e fotografo desde finalzinho de 2019. Oi, meu nome é Sofia Balvitz, sou artista visual, pesquisadora e educadora em artes visuais. Meu nome é Eric Atos, eu tenho 30 anos, sou fotógrafo e designer natalense. Tenho fotógrafo desde 2011. Sou Paula Lima, sou produtora cultural e advogada. Faço parte do Margem Hub de fotografia desde a fundação e hoje eu trabalho como gestora de projetos culturais, nas iniciativas aqui do espaço. Meu nome é João Oliveira, eu sou fotógrafo, sou produtor, sou pesquisador, educador visual e venho pensando muito sobre esse lugar nas minhas pesquisas, né? Sobre esse lugar latino-americano, sobre o lugar nordestino, sobre esse espaço, né? Os espaços atravessam muito minhas pesquisas. Eu sou Jéssica Bittencourt, sou arquiteta e artista visual. Bom, eu sou o Felipe, conhecido como Michelangelo, eu fotografo desde meados de 2018. Meu nome é Alana, eu comecei a mergulhar um pouco mais na fotografia há mais ou menos um ano e um pouquinho. Descobri mesmo na fotografia foi nesse da faculdade de comunicação. Antes disso, tive alguns contatos bem míseros, algumas brincadeiras com câmera quebrada que tinha lá em casa, mas o primeiro contato com fotografia foi muito em 2009 na faculdade. Acho que foi uma experiência tinha um projeto do professor Itamar, que era a Fotec, e aí tive contato ali, fiz algumas imagens de modo bem, não vou dizer visceral, mas tipo, de forma bem, espontânea. E algumas pessoas gostaram, enfim, sentiram uma comunicação ali com o que eu produzi. E a partir daí eu comecei a me interessar, enfim, naquele momento primeiro foi fotojornalismo, porque era o ambiente que eu estava muito envolto. Depois entrei no curso de Ciências Sociais, aí me interessei também no documentarismo, enfim, esse aspecto, essa pegada da fotografia. Até que eu fiz um curso com Elisa, com Mariana e com Lara, de fotografia contemporânea, então o universo se abriu e é isso. E comecei a fotografar porque faço análise há muito tempo e percebi que tinha algo que eu não conseguia dar conta só no processo de análise. Então, fazer arte sempre foi uma questão para mim e eu encontrei na fotografia uma via para fazer, para dar contorno, para fazer tradução para esses conteúdos, para esses conflitos internos mesmo. Então, foi assim que eu adentrei na fotografia. E é óbvio, como a maioria das pessoas, fotografando o entorno, nunca fui muito de fotografar bicho e planta, isso nunca foi a minha praia, mas logo depois foi pensando e fotografando pessoas que eu me encontrei enquanto fotógrafo, Então hoje eu me entendo cada vez mais como retratista dentro da fotografia. Comecei a faculdade de design e lá dentro a gente paga a cadeira de fotografia. Foi optativa, mas foi uma coisa que chamou muita atenção. Além mesmo de dentro da disciplina de artes, quando a gente se estuda, me chamou bastante atenção, Na época eu comprei uma câmera analógica e comecei com fotografia analógica, Então comprando filmes e pude treinar, e estudar com aquela câmera. E aí nunca mais saiu, Sendo com outra câmera analógica ou mesmo com celular. E depois, mais no futuro, mais à frente, com uma câmera mais profissional, mas desde aquele momento nunca mais saiu da minha vida a fotografia. Caí na fotografia, eu não sei nem dizer quando, Foi muito
jovem, muito criança mesmo, assim. Viajava para Brasília, ainda criança, né? Acho que 10, 11 anos. E levei uma câmera e essa é a primeira recordação que eu tenho de fotografar, né? Voltei da viagem com várias fotos de moedas, tecidos, coisas assim, texturas. Mas isso ficou, né? Ficou. E aí depois o celular com câmera. Enfim, chegou um momento que eu disse, eu quero uma câmera, eu quero fotografar. Ganhei uma câmera minha, vamos dizer assim, muito simples e foi nesse processo, né? Depois comprei uma câmera um pouco melhor, comecei a trabalhar nisso. Isso se misturou com a minha formação em Direito, mas meio atravessado, meio como uma possibilidade de um caminho oposto a isso. E eu acho que eu acabei seguindo esse caminho na bifurcação da vida. Então, é isso, né? A fotografia ela está presente assim, na minha vida desde muito tempo, e mais especificamente assim, de forma consciente, desde 2015. Assim, com o meu primeiro projeto, com o meu primeiro projeto autoral, assim, de pensar um processo, trabalho artístico mesmo em si. Era muito experimental, muito solto. Talvez ter visto uma baleia tenha sido a maior epifania da minha vida. E justamente porque eu não consegui ver nada de novo. Ou eu não conseguia ver a baleia porque ela não se mostrava por inteiro, ou ela pulava e a gente via exatamente o que os fotógrafos já tinham me mostrado nas revistas especializadas. Então, isso foi uma epifania para mim. Assim, não tinha como eu chegar mais perto da baleia, ela estava se mostrando do jeito que ela se mostra para todo mundo, né, por partes. E talvez isso tenha sido o mais perto de uma epifania. O Margem Hub de Fotografia é um espaço cultural que tem, né, oficialmente, quanto iniciativa, com espaço físico, seus 3 anos. A gente tem sede desde 2018 e de 2019 para cá a gente mudou para um novo espaço, meio que consolidando a ideia de desenvolver a galeria, a escola, né, de fotografia e imagem. E aí a minha experiência com a área cultural, né, a minha atuação no setor cultural, vem desde meados de 2018. Acho que eu conheci essa área muito em 2017, né, junto com o João, visitando alguns espaços culturais em outros estados. E comecei a me encantar pela área, até que em 2018 a gente teve a oportunidade de concretizar a ideia, né, do espaço, enfim. E meu processo é muito de descobrir o que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo comigo e transformar isso em uma imagem, assim. Às vezes vem de investigações de muito, muito tempo e que eu só consegui processar agora, assim. Então, mas é isso. Eu comecei na fotografia ainda no início do curso de arquitetura, quando trabalhava com habitação de interesse social no campo, dando assessoria técnica à construção das casas do MST, no interior do estado. Naquela época, além de ver como as casas estavam sendo construídas, do ponto de vista arquitetônico e mesmo técnico, né, de ver as reformas, observar o que estava sendo feito, tinha também esse lado de fotografar as modificações e o que eles estavam fazendo. Então foi aí que eu comecei foi aí que começou o meu interesse pela fotografia, de fazer um registro daquela realidade, daquela situação. Fiz curso de iniciação à fotografia, desenvolvimento de projeto fotográfico pelo Margem Hub de Fotografia. Eu estou atualmente com 2 projetos em andamento, que é o Poti Underground, que é um projeto monocromático de retratos, e o Síntese Urbana, que é a junção de alguns elementos da cultura urbana potiguar, como o skate, o picho, o grafite e culturas como o hip hop. Comecei com essas grandes referências da documentação
de descobertas do mundo e de você fotografar. Então, toda aquela fotografia do século XX, né, muito forte, assim. Então, era muito nessa ideia documental, né? Vou documentar uma cultura, vou documentar alguma coisa. E aí foi evoluindo à medida que, primeiro, essa fotografia documental, né, que a gente vê muito nos grandes veículos, ou fotojornalista, nesse espaço que a gente está, é muito difícil de se desenvolver. Então, e aí depois eu fui vendo que esses temas que eu investigo, de alguma maneira, eram temas que estavam muito próximos a mim, né, muito pessoais, assim, não era nada muito distante. São sempre estímulos muito mais que vêm de dentro para fora, né? Olha, eu sou bem egoísta, mas eu busco satisfazer uma noção de estética, né? Eu me satisfazer com o trabalho, né? Embora eu fotografe bastante retrato, então você tem essa parte, você também tem que agradar uma outra parte, né? Mas eu busco me satisfazer com o resultado final. Eu tenho como alguns temas de interesse, né? Acho que a questão de gênero, que foi algo que sempre me atravessou, mas que eu nunca tinha me dedicado a, de fato, estudar e produzir sobre, até muito recentemente, né? Acho que em 2018 também. E meio que a fotografia surge como um processo, para mim, inicialmente, muito mais nesse papel de produtora cultural, né? De curadora, de observar muitos projetos e processos de outros artistas em desenvolvimento, pessoas que entram em contato com Margem, muitas vezes elas, né, a gente pede para mandar um link para um portfólio ou dar uma olhada no Instagram, percebendo no que o que essa pessoa, né, tem produzido, quais são os interesses, e a gente conversa muito nesse sentido, né, sobre pesquisa. Eu comecei fotografando as pessoas naquela realidade e daí que eu fui tentando colocar um pouco da arquitetura com a foto. E aí no momento eu tenho saído um pouco de fotografar as pessoas para fotografar os espaços. Então eu acho que essa é a minha atual fase na fotografia, é tentar achar algo, esse ponto em comum entre a fotografia, as artes visuais e a arquitetura. Interpretando-a como uma linguagem, hoje, né, principalmente, porque talvez no começo não era muito mais uma experimentação mesmo, uma brincadeira não, mas experimentação. Aí dentro desses processos, enfim, o tempo vai passando, a gente vai sedimentando camadas. A busca hoje é por me comunicar, por contar histórias que me atraem, histórias que eu me sinto de certa forma, não vou dizer representado, mas histórias também que se comunicam comigo, então é meio que como se fosse um espelho. Eu me comunico com a história e eu comunico através da fotografia. Os temas que eu tenho retratado vai desde cotidiano, assim, até questões mais íntimas e também coisas mais plurais, no sentido de diversidade, mulheres, feminismos, e é isso, coisas que estão inerentes assim a mim. Bom, no que eu comecei na fotografia, eu levava ela apenas para poder fotografar skate, que eu queria, de referência, eu via as videopartes de outros skatistas, eu queria gravar meus rolês de skate, então eu levava a câmera e, eu só tirava foto, porque ela era ruim para gravar. Então eu comecei a só tirar fotos. E eu percebi que era isso que eu queria levar para frente quando eu estava levando a câmera para todo canto, não só para fotografar skate, mas tipo ia para algum evento, ia para algum rolê, ia para algum canto, eu levava a câmera. E fui me interessando pelo assunto, comecei a estudar sobre fotografia e fui percebendo que dava para fazer mais do que o que eu já estava fazendo. Então acho que foi nesse momento que eu me apliquei mais a estudar e querer fazer projetos meus, assim, coisas pessoais minhas como um hobby.
E hoje estou levando mais como um trabalho. Então acho que foi nesse momento assim que eu tive aquele clique de querer botar para frente algo que era só um hobby e levar como trabalho também. Eu fiz um workshop, né? Até então eu fotografava arquitetura, né? Embora eu estivesse falando sobre mim no processo de fotografar os espaços urbanos e a minha relação com esses espaços urbanos, né? E já tinha algo do corpo ali, né? Mas o corpo na arquitetura, o corpo nas edificações, nas construções da cidade, né? Então na relação com a polis, eu até então não tinha pensado em fotografar pessoas e achava que na verdade isso era um impedimento, né? Eu tinha muito contato com pessoas, tenho muito contato com pessoas enquanto psicanalistas e queria fugir um pouco disso, né? Até que eu tive a oportunidade de fotografar num workshop, né? De nudez, e essa relação com a fotografia mudou completamente, né? E aí eu pude me dar conta de que tinha algo ali que era realmente substancial e que eu podia fazer daquilo algo maior do que a minha própria necessidade em fazer arte, né? Eu podia utilizar a fotografia como instrumento, né, de desconstrução e de transformação social.